gente teve uma boa entrada de fluxo de capital estrangeiro, sobretudo nos momentos de mais estresse. A gente teve ano passado um grande evento que a gente chama de Joesley Day, que foi quando, né, a Bolsa abriu caindo quase 10%, parou o pregão, e naquele momento só mesmo o fluxo de capital estrangeiro para não deixar a Bolsa cair mais, porque acabou se tornando mais atrativo do ponto de vista de dólar. Todo mundo fala em liquidez, excesso de liquidez no mundo. A gente vai saber o que é isso e como o Brasil pode ser beneficiado com Rafael Figueiredo, sócio analista da Eleven Financial. Do que se trata essa liquidez? Bom, essa liquidez, esse excesso de liquidez no mercado internacional, muito vem dos programas de incentivo que os bancos centrais do mercado internacional vêm praticando ao longo dos últimos anos. O que é isso? São programas de incentivo, compra de títulos, dívida de empresas, em troca de retornos. E o que acontece é que as taxas de juros no mercado internacional são muito baixas, têm sido muito baixas. Então, o investidor internacional se sacia, fica saciado desses investimentos e acaba alocando os recursos para os mercados com uma taxa de juros mais alta, que é o caso do Brasil. Por mais que a trajetória de juros seja de baixa, a taxa de juros do brasileiro ainda é muito mais atrativa. Então, o Brasil acaba sendo um grande receptor desse excesso de liquidez no mercado internacional. E como esse excesso de liquidez circulou no Brasil no ano passado? Olha, a gente teve alguns programas ligados a infraestruturas, concessões, mas boa parte disso foi captado em cima do mercado de renda variável, em bolsa de valores. A gente teve uma boa entrada de fluxo de capital estrangeiro, sobretudo nos momentos de mais estresse. A gente teve ano passado um grande evento que a gente chama de Joesley Day, que foi quando, né, a Bolsa abriu caindo quase 10%, parou o pregão, e naquele momento só mesmo o fluxo de capital estrangeiro para não deixar a Bolsa cair mais, porque acabou se tornando mais atrativo do ponto de vista de dólar. Então, uma das maneiras é via Bolsa mesmo. Essa liquidez, esse excesso de liquidez vindo ao Brasil ajudou o país nessa recuperação da crise? Ajudou, mas ainda não no seu total ímpeto. Ainda há algumas dúvidas sobre, por exemplo, a primeira variável que é mais importante em relação à eleição. Porém, pelo lado da economia, a gente tem uma atividade econômica em recuperação, em franca recuperação, e eu imagino que boa parte desse capital, com uma visão mais de curto prazo, é em função dessa melhora da economia, e o outro capital com um investimento mais de longo prazo, esperando a eleição para começar a investir. Rafael, eu ia perguntar para você as perspectivas para 2018. As perspectivas são boas. A gente tem pelo menos um PIB, um crescimento da nossa economia de 2,5%, com as variáveis de maior preocupação, que é juro e câmbio e inflação, bem controladas. Eu acho que vai ficar muito dependendo dos eventos pelo lado da política, porque da economia já tem um consenso de melhora da atividade. Então, pelo menos para percepção de bolsa de valores e os investimentos em renda variável, ainda tem um pouco de upside para ser captado até o final de 2018. O que você percebe no comportamento dos investidores na virada do ano tem sido diferente de outras épocas? Olha, o que eu vejo para 2018 é uma coisa bem particular dos últimos 3, 4 anos. Eu acho que a gente está começando 2018 com uma visão, primeiro de tudo, mais madura sobre o nosso mercado e sobre, principalmente, bolsa de valores. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, como para frente, no segundo semestre, a gente vai ter o evento da eleição com a principal variável de dúvida, que deixa o cenário um pouco mais turvo, muito provavelmente os investidores estão começando o ano precificando seus ativos já com a visão do final de ano. Ou seja, essa é a grande diferença que a gente tem de 2018, do começo de 2018 para o começo dos anos passados. Eu imagino que essa precificação deve começar e terminar até o final do primeiro trimestre desse ano. Por quê? Porque a gente já vai ter os resultados consolidados de 2017, anualizados, e também as prévias já do primeiro trimestre desse ano, 2018. Essa combinação é que deve levar a percepção geral e precificação dos ativos para o final de 2018.
Rafael, e o que você tem percebido no comportamento do investidor pessoa física aqui no Brasil? Tudo que aconteceu na Bolsa em 2017, esse investidor, ele está aprendendo mais, está mais interessado na renda variável? Sim, o que eu percebo é um amadurecimento do investidor, principalmente pessoa física. Bom, vamos voltar um pouco no tempo, né? A gente viveu uma crise sem precedentes e a inflação, quando atingiu a casa dos 2 dígitos, a gente viu a renda corroer. Então as pessoas tiveram a percepção de que o poder de compra delas diminuiu bastante. Então, à medida que isso foi melhorando, elas também tiveram a percepção de que precisam saber investir, saber cuidar do seu dinheiro para poder fazer o planejamento das suas finanças para poder ter resultados melhores no momento em que acontece alguma crise. Então, para evitar o que aconteceu há um tempo atrás, os investidores passaram a ter um pouco mais de consciência. Sobretudo, o que eu lido no meu dia a dia, de pessoas, pais de famílias, médicos, advogados, de uma maneira geral, todo mundo está mais preocupado, está mais ligado. Com a crise, então, deixou ainda mais forte. Então, o investidor está mais maduro. Ele tem a percepção hoje que é preciso investir e procurar locais de investimentos adequados, está procurando por taxas menores, está procurando por algum tipo de incentivo, melhores recomendações. Então, ele está maduro e mais crítico com toda essa situação que está acontecendo. Agora, o ganho já não é tão fácil quanto antes com a taxa Selic a esse nível. Você acredita que as instituições financeiras, em geral, aqui no Brasil, estão preparadas para orientar esse investidor? Para isso que existe a Eleven hoje, né? A gente está justamente nesse caminho de orientação. Eu acho que a cultura de investimento ainda é muito baixa. Por isso que a gente tem um longo caminho pela frente, uma estrada enorme pela frente. A festa da renda fixa acabou. As taxas estão caindo, então está obrigando as pessoas a decidirem onde alocar o seu dinheiro e de que forma. E para obter retornos um pouco mais elevados, estão sendo até obrigados a sair da renda fixa para ir para a renda variável, o que o seu centro crítico aumenta ainda mais, porque ele passa a ter um pouco mais de risco, porém tem um retorno também um pouco melhor. Então, no geral, as pessoas estão migrando porque estão tendo a consciência de que dá para ter retornos com alguma segurança. E convenhamos também que Bolsa de Valores já não é aquele ambiente obscuro, perigoso, como era um bom tempo atrás. Hoje tem mecanismos para você se proteger, tem mecanismos para você estopar as operações, né, que é para você simplesmente sair quando a operação não estiver dando certo. Ou seja, há mecanismos para você cuidar melhor dos retornos à medida que você for evoluindo ao longo do tempo. Ou seja, o brasileiro está perdendo um pouco do medo, ele está avaliando possibilidades alternativas além da poupança, né, da tradicional poupança. Exato. Aqui no país. Exato. E eu digo também o seguinte, que as pessoas que estão entrando agora no mercado e estão investindo são pessoas que vêm depois do Plano Real, de 1994. Então elas não têm esse medo, a percepção, por exemplo, como meu pai tem. Meu pai, se eu falo para ele tirar o dinheiro dele, vender o apartamento para aplicar em bolsa ou viver de renda, ele surta. Porque ele viveu um período de hiperinflação, ele tem um problema muito sério com algum problema que possa acontecer e que ele não tem aquele patrimônio que ele sempre conquistou ao longo da vida. Agora, para as pessoas que estão hoje, que são muito mais ávidas, elas estão procurando por muito mais informação, elas têm mais apetite pelo risco. Então, essa percepção é que está fazendo com que o nosso mercado cresça cada vez mais. Não é à toa que em 2017 a gente teve recorde no número de operações em bolsa e também o número de pessoa física aumentou cerca de 20% a mais do que foi no ano anterior. Ou seja, é um caminho que está sendo percorrido. A cultura está mudando e a gente aqui na Eleven está tentando catalisar esse movimento que vem pela frente. E, Rafael, qual o trabalho da equipe da Eleven? Não é operação, né? É mais orientação, é isso? Isso. Orientação, análise e consultoria. A gente trabalha com todos os segmentos. A gente tem de um cliente mais sofisticado, a gente faz recomendação de alocação de fundo, carteira recomendada, alocação para a renda fixa, a gente toma conhecimento de todo o patrimônio dele para fazer essas alocações. E o cliente, digamos assim,
que não tem um perfil de renda muito elevado, a gente faz alocações de empresas para ele fazer investimentos ao longo de determinado período, que pode ser de um médio prazo ou longo prazo. E, Rafa, como é que a pessoa pode saber se ela tem perfil, tem renda para solicitar os serviços aqui? Bom, a Eleven trabalha com um produto de entrada, vai de R$11 por mês até produtos mais sofisticados. Então, conhecendo essa escala de produtos, a gente pode fazer a melhor alocação para ela. O produto de entrada ele é um perfil, digamos assim, mais conservador, as indicações de empresas com uma visão mais de longo prazo, de maneira que ele possa carregar o seu investimento e ver a construção do patrimônio ao longo de determinado tempo. E o investidor, digamos assim, com uma renda um pouquinho maior, a gente pode ter um atendimento um pouco mais personalizado, de modo que a gente possa alocar os recursos dele de acordo com as suas necessidades, entendendo a real visão dele do que ele está buscando por um investimento mais longo. Agora, a pergunta de bastidores. O mercado financeiro já tem bastante instituição, já tem corretoras, é competitivo, tem uma grande corretora aí que foi comprada por um banco varejista. O que vocês viram como potencial para começar um projeto novo nesse segmento? Bom, primeiro de tudo é que a cultura do investimento está mudando. As pessoas, de fato, estão procurando opiniões e novas análises para poder fazer os seus investimentos. Então, é nesse caminho que a Eleven pega, que a Eleven vai. Ela vai na necessidade das pessoas buscarem mais informação, análises diferentes, opiniões independentes para poder fazer os seus investimentos. E tem analista aqui para diferentes segmentos, diferentes setores, não? Exato. A gente trabalha com uma equipe enorme de análise. De Sell-Side, a maior equipe de análise que a gente tem no Brasil, e cada um focado nos seus setores específicos. A gente vai falar de macroeconomia, renda fixa e os setores da Bolsa, de infraestrutura, consumo, telecomunicações, commodities, cada um no seu segmento específico especializado. Rafael, muito obrigada por mais essa participação aqui com a gente na Ducascope TV e muito boa sorte nesse novo caminho aí que você escolheu dentro do mercado financeiro. Obrigado, até a próxima. Luciene Miranda para a Ducascope TV.